Olá, galerinha, tudo bom? Vamos vir aqui para resolver alguns exercícios de regra de 3, proporção e até mesmo regra de 3 composta. Vamos lá? Bom, o primeiro deles fala: em um exame de habilitação para motoristas de caminhão, verificou-se que a razão entre o número de aprovados e o de reprovados foi 4/7. Qual é a razão entre o número de reprovados e o total de inscritos? Bom, vamos lá para a lousa, lembrando aqui que a proporção de aprovados e reprovados, então, é 4/7. Vamos lá. Bom, então ele me disse que a razão entre aprovados e reprovados era de 4/7, era o que ele me falava no exercício. Então, para aprovados eu vou colocar 4 e para reprovados 7. Com isso eu vou ter um total. O que seria esse total? A soma dos dois. Para cada 4 reprovados e 7 reprovados, eu tenho um total de 11 pessoas. E assim eu poderia ter 8 aprovados, 14 reprovados, eu teria um total de 22, enfim. Poderia seguir a proporção que fosse, tá ok? Mas sempre de 4 para 7. E seguindo de 4 para 7, eu tenho um total de 11, já que eu estou somando. Com isso, ele me pediu o quê? O total me pedia a proporção de reprovados pelo total. E qual que é essa proporção? Para cada 7 reprovados, eu tenho um total de 11 pessoas. Portanto, 7 sobre 11, tá ok? Então, esse é o primeiro exercício. Vamos lá para o segundo. Vamos aqui para o segundo exercício. Uma loja de doce comprou alguns tabletes de chocolate branco e outros de chocolate ao leite, num total de 144 tabletes. Se a razão entre os tabletes de chocolate branco e chocolate ao leite nesta ordem foi de 2/7, então o número de tabletes de chocolate ao leite comprados foi, e aí as alternativas. Bom, vamos lá para a lousa. Lembrando então que o total de chocolates é 144 e a proporção de ao branco com ao leite é 2/7. São esses dados que eu vou colocar lá. Vamos? Bom, então tá aqui o dado que ele tinha me falado, que de branco e por ao leite, a razão deles era de 2/7. E no total ele comprou 144 tabletes e perguntava quantos chocolates ao leite eu havia comprado. Notem que, se eu colocar aqui branco e ao leite, eu teria então uma razão de, para cada 2 brancos, eu vou comprar 7 ao leite. Ou seja, igual ao outro exercício, eu vou ter um total de 9 tabletes. Então, para cada 9 tabletes, eu compro 7 ao leite e 2 branco. Só que no total, ele comprou 144. Ou seja, e ele me perguntava quantos ao leite eu queria, portanto um X aqui. E aí eu posso fazer uma regra de 3 diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Enquanto aumenta o número de chocolates ao leite, iria aumentar o meu total de chocolates, correto? Então assim nós temos, multiplicando em cruz, 9 vezes x igual 7 vezes 144. Ficando assim, 7 vezes 4, 28 vai 2, 7 vezes 4, 28 mais 2 dá 30, vai 3, 7 vezes 1, 7, com 3 dá 10. E o 9 que estava multiplicando passa dividindo, ficando, portanto, 1008 dividido por 9. Podemos ver aqui que vai dar, por 9 fica 1, menos 9, sobra 1. 10 dá 1 de novo, menos 9, sobra 1. E 8 fica 18, 2 menos 18, zerou a conta. Portanto, eu vou ter 112 chocolates ao leite. Bom, vou dar uma grande dica aí para vocês, também desse exercício, como que eu poderia fazer se eu não soubesse montar esse total. Vejam só, ele me falou que a proporção de chocolate branco e ao leite é 2/7. Vamos supor, sem saber, que eu achasse que chocolate ao leite fosse 123. Se eu tivesse 123 chocolates ao leite, eu teria que ter quantos brancos se eu comprei 144? Então, 144 menos 123, 21. Eu teria que ter 21 chocolates brancos para cada 123 chocolates ao leite. Se eu fizesse essa simplificação, que dá por 3, 21 dividido por 3 dá 7,
e 123 por 3 vai dar 41. Ou seja, a proporção de ao leite, de branco e ao leite deu 7 sobre 41 e não 2/7, que nem ele me falava no exercício, certo? Então 123 estaria fora. E se fosse 112? Se eu comprar 112 ao leite, eu teria quantos brancos? Total de 144 menos 112 dão 32. Aqui dá para simplificar por 16. Quem quisesse podia ir simplificando de 2 em 2. Divide por 2, depois por 2, depois por 2, não tem problema nenhum. Mas eu já dividindo direto por 16 aqui, 32 por 16 dá 2 e 112 por 16 dá 7. Olha lá, ó. Cheguei no 2/7, que era a proporção que ele me falava no problema. Ou seja, eu já matava que era a letra B, tá ok? Então esse é um tipo de dica aí que eu deixo para vocês, para quem quiser, dá para ir pelas respostas, tá ok? Aqui nesse próximo exercício fala o seguinte: na festa de inauguração de uma livraria, verificou-se a razão entre o número de homens e o de mulheres presentes, era 2/3. Se nesse dia circulavam 750 visitantes pela livraria, qual é a diferença entre o número de mulheres e o número de homens que compareceram à inauguração? Bom, vamos lá, vou colocar então os dados, que a razão entre homens e mulheres era 2/3 e que o total era 750 visitantes. E ele pergunta a diferença do número de mulheres e homens. Então vamos lá. Bom, então tá aqui a razão de homens para mulheres, que nem ele tinha me falado, que era 2/3, e no total eu tinha 750 convidados. Então vamos lá. De novo eu vou montar homens, mulheres e total, porque ele de novo me deu o total. Então eu tenho aqui, para cada 2 homens, eu teria 3 mulheres, então um total de 5 pessoas, somando. Para cada 5 pessoas eu teria 3 mulheres e 2 homens. Só que na verdade no total eu vou ter 750. E ele me perguntava o quê? A diferença de mulheres e de homens. Então eu vou montar mais uma coluninha aqui, que é a diferença de mulheres e homens. Se é diferença, eu coloquei o menos aqui, certo? Então qual que é mulher menos homem? Nessa primeira linha, 3 menos 2 dá 1. E eu quero saber exatamente essa diferença. Então aqui novamente uma regrinha de 3 simples, tá ok? E diretamente proporcional, pois quanto maior o número de pessoas, maior a diferença entre mulheres e homens. Então basta multiplicar em cruz, ficando 5 vezes x dá 5x e 1 vezes 750. 750 vezes 1 é 750 e o 5 que está multiplicando eu passo dividindo. E 750 dividido por 5 dá 150 pessoas. Ou seja, eu vou ter 150 mulheres a mais do que homens, tá ok? Então aí, para quem quis fazer a regrinha de 3, achar o número de mulheres e depois o número de homens e subtrair, tá tudo certo. Mas só que você vai gastar um pouco mais de tempo aí. Mas a resposta, 150, tá ok? Vamos lá para o próximo. Nesse exercício ele diz o seguinte: em um supermercado, uma embalagem com certa quantidade de frios fatiados estava com etiqueta abaixo sem a informação de reais por quilo. Então notem que aí o mais importante é a gente ver que o peso é de 0,160 quilos e o total que foi pago R$ 3,66. E ele pede, o preço aproximado de 1 quilo desse produto é... E aí as alternativas. Notem que ele também pede o preço aproximado de 1 quilo, tá ok? Então, vamos lá, vou colocar esses dados que eu acabei de dizer lá na lousa para nós fazermos. Bom, tá aí os dados, o peso era de 160 gramas, que nem ele falava, ou seja, 0,16 quilos, e ele gastava R$ 3,66. E ele perguntava qual era o valor do quilograma. Vamos novamente montar nossas grandezas. Peso e valor. Primeiro, ele deu peso que era de 0,16 e gastava R$ 3,66. E ele gostaria de saber o peso de 1 kg, portanto x. Como que fica a nossa regrinha? Quanto mais eu gastar, quer dizer que o peso era maior.
portanto, diretamente proporcional. Multiplico em cruz, então, 0,16 vezes x igual 1 vezes 3,66, que dá aqui 3,66 dividido por 0,16. Quanto que vai dar isso? Então aqui, 3,66 dividido por 0,16. Os dois têm duas casas decimais, portanto eu já posso eliminar a vírgula. Aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Então eu vou esquecer a vírgula e fazer 366 por 16. Vamos lá? Então aqui dá para dividir o 36, dá 2, que fica menos 32, sobra 4. Desce o 6, 46. 46 dá 2, novamente, fica 32, sobrando 14. Põe um vírgula, fica 140. Acredito que dê por 8. 8 vezes 6, 48, sobe 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Sobrando 12. Posso acrescentar o 0 e novamente aqui, acredito que dê 7. 42, vai 4, 11. Sobrando 8. Então vai dar R$ 22,87. Mas pode ver que ele me perguntava o quê? Ele me perguntava aproximadamente qual valor. Ou seja, qual desses daqui está mais próximo de 22,87? Bom, com 22 só tem a D e a E. E 87 se aproxima mais dos 90 centavos do que dos 30. Portanto, a alternativa é a letra E. Vou dar outra dica para a gente ir pela resposta, quem gostar de ir pela resposta aí, ó. Bastava eu pegar esses valores e multiplicar pelo peso. R$ 20,50 vezes 0,16. E assim eu ia multiplicando até chegar no valor de R$ 3,66. Podem ver que se eu multiplicar 22,90 por 0,16, vai dar R$ 3,66, tá certo? Ou seja, se você começasse pela letra A, você ia gastar um certo tempo até chegar, mas consegue chegar aí na resposta, tá ok? Bom, vamos lá para o próximo. Nesse exercício ele diz o seguinte: um pintor gasta 2 galões de tinta para pintar uma parede de 45 metros quadrados. Responda quantos litros de tinta serão necessários para pintar 135 metros quadrados, sabendo que cada galão tem 3,6 litros. E aí as alternativas. Bom, eu vou colocar lá então os dados, que 2 galões pinta 45 metros quadrados, que 1 galão tem 3,6 litros e eu quero saber quantos litros pinta 135 metros quadrados. Vamos lá? Coloquei aí os dados, ó, 2 galões ele me falava que pintava 45 metros quadrados. E também me falava que 1 galão pintava 3,6 litros. Só que ele gostaria de saber quantos litros eu vou ter que usar para pintar 135 metros quadrados. Bom, vamos começar aqui utilizando galão e metro quadrado, certo? Vamos lá, primeiro dado que ele falou, 2 galões correspondem a 45 metros quadrados. E também, vou calcular agora quantos galões que eu vou precisar para pintar os 135 metros quadrados. Notem que novamente é uma regra de 3 diretamente proporcional, porque quanto mais galões eu tiver, mais área eu vou pintar, tá ok? Então, multiplicação em cruz novamente, fica 45 vezes x igual a 2 vezes 135, tá aqui. E daí 135 vezes 2 dá 270, dividido por 45. E assim vai dar. O 135 já daria 45, 90, 135, 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, eu vou precisar de 6 galões. Só que ele me fala que cada galão tem 3,6 litros. Ou seja, quantos litros eu vou precisar se eu tenho 6 galões? Basta eu multiplicar. Então, eu vou pegar aqui no segundo raciocínio 3,6 litros por galão, sendo que eu tenho 6 galões. Então, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Tem uma casa aqui após a vírgula, então conto uma, 21,6 litros. Então, está aqui a alternativa, a letra
D nesse exercício, tá certo? Então teríamos esse modo de fazer. O primeiro você poderia pensar de galão para litros, achar quantos litros eu teria para depois os metros quadrados. Não teria problema nenhum, tá certo? Então vamos lá para o próximo. Vamos aí para o próximo. Trabalhando de forma simultânea e ininterrupta, 12 máquinas iguais produzem um lote de peças em 5 dias. O número de máquinas necessárias para produzir um novo lote com o mesmo número de peças, nas mesmas condições operacionais, mas com o prazo reduzido para 3 dias, será igual a... E aí a gente tem 15, 18, 20, 22 e 24 dias. Então, vou colocar os dados aí, 12 máquinas em 5 dias, e eu quero o número de máquinas em 3 dias, tá certo? Então, vamos lá. Bom, então coloquei aqui na primeira situação, tínhamos 12 máquinas em 5 dias. E na segunda ele pediu o número de máquinas para fazer o mesmo número de peças em 3 dias. Vamos lá. Vou falar que quanto mais máquinas, eu vou precisar de mais dias de serviço ou menos dias? Bom, para mais máquinas eu vou precisar de menos dias, certo? Porque se eu tenho mais máquinas trabalhando, eu vou precisar de menos dias de serviço, correto? Então é uma regra de 3 inversamente proporcional. Vamos lá. Se é inversamente, o x que está na base da flechinha multiplica quem está na ponta. E quem está na ponta dos dias? A ponta da flecha é aqui, portanto é o 3. Então eu vou multiplicar o 3 com x, está aqui, 3 vezes x, é igual a 12 vezes 5. E assim o x vai ser 12 vezes 5 é 60, e o 3 que está multiplicando passa dividindo. E 60 dividido por 3 dá 20. Portanto, resposta alternativa letra C, 20 máquinas, tá ok? Então, esse é mais um exercício. Vamos lá para o próximo? Bom, nesse exercício ele diz: 10 operários fazem 150 metros de construção em 18 dias de 8 horas de serviço. Quantos metros dessa obra farão em 15 dias, trabalhando 6 horas por dia, 20 operários? Então vamos lá, eu vou colocar os dados na lousa, lembrando aí que a primeira situação ele diz que são 10 operários, 150 metros, 18 dias e 8 horas. E na segunda situação, ele quer o número de metros, trabalhando 15 dias, 6 horas, com 20 operários. Vamos lá? Bom, coloquei então aqui os operários, os metros, dias e horas, que eram as nossas 4 grandezas. Notem que na primeira falava 10 operários, 150 metros, 18 dias e 8 horas. E na segunda situação ele queria saber quantos metros, 20 operários trabalhando 15 dias durante 6 horas cada dia. Bom, então sempre eu começo aqui onde está o x, colocando a flechinha para cima. E nossa pergunta sempre vai ser quantos mais metros, eu vou saber mais ou menos a grandeza. Vamos lá. Então eu vou comparar primeiro metros com operários. Quanto mais metros de construção, eu vou precisar de mais ou menos operários. Quem respondeu mais está certo. Mais metros, mais operários. E mais metros de construção, vou precisar de mais dias ou menos dias? Mais dias. Portanto, novamente, flechinha para cima. E quanto mais metros, vou precisar de mais horas ou menos horas? Mais horas. Portanto, também flechinha para cima. E o x, que está na base da flechinha, vai multiplicar todos que estão na ponta. Então vamos lá, ó. Aqui está na ponta e também na ponta. Então o x vai multiplicar o 10, que está na ponta, o 18 e o 8. E os demais valores ficam no segundo termo da igualdade, que é o 20, o 150, o 15 e o 6, correto? Bom, agora vamos fazer uma simplificação aí. Vamos lá. Começando 10 e 20, dá para simplificar o zero, certo? Ficando 1 e 2. O que mais que dá para simplificar? Vamos lá. O 8 com 6 dá para simplificar por 2. 8 por 2 dá 4 e 6 por 2 dá 3, certo? O que mais que a gente tem?
o 18 com 15. Dá para simplificar por 3. Então, vamos simplificar o 18 com 15 por 3. 18 por 3 dá 6 e 15 por 3 dá 5. Temos mais coisas para simplificar. O que a gente consegue? O 150 ó, é múltiplo de 2. Então, se ele é múltiplo de 2, dá para simplificar com alguém aqui, com 4, por exemplo. 150 por 2 é 75 e 4 por 2 dá 2. Além disso, olha ainda o que sobrou. Esse 2 aqui e aqui tinha sobrado 2. Então, cancelo 2 com 2. E por último, vamos cancelar esse 3 aqui com o 6 daqui por 3. Aqui restando 2. Então, eu fiz aí uma bela de uma simplificação. Mas quem quisesse multiplicar tudo aqui desse lado e depois passar dividindo, assim como multiplicasse tudo aqui, sem problema nenhum. Vamos chegar no mesmo resultado. Portanto, aqui sobrou 2 e o x. Aqui sobrou apenas o 75 vezes o 5. Quanto que é 75 vezes 5? Vamos ver aqui. 5 vezes 5, 25 vai 2. 35 com 2, 37. Então, ficou 375. O 2 está multiplicando, então ele passa dividindo. E assim vamos ter 375 dividido por 2. Se fizerem essa conta, 187,5. Portanto, eu vou ter 187,5 metros de construção. Tá certo? Então, repetindo, quem quiser multiplicar sem fazer toda essa simplificação que eu fiz, não tem problema. Só vai gastar um pouquinho mais de tempo, tá certo? Vamos lá para o próximo. Nesse exercício ele fala: certa máquina que funciona 5 horas por dia durante 6 dias produz 3.000 unidades. Quantas horas e minutos deverá funcionar por dia para produzir 30.000 unidades em 40 dias? Então aí, ó, os dados vão ser de 5 horas, 6 dias e 3.000 unidades na primeira situação. E na segunda, ele quer saber o tempo em horas e minutos com 30.000 unidades em 40 dias. Então, eu vou colocar os dados lá para a gente resolver. Olha aí, coloquei de novo agora as nossas grandezas, são horas, dias e unidades. Na primeira situação, eram 5 horas, 6 dias e 3.000 unidades. Já na segunda, ele perguntava quantas horas trabalhando 40 dias para produzir 30.000 unidades. Começando pelo X, flechinha para cima, para mais horas, tá certo? Vamos lá, quanto mais horas trabalhadas, eu preciso de mais ou menos dias? Quem respondeu menos dias está correto, certo? Se eu for trabalhar mais, eu preciso de menos dias de trabalho. E quanto mais horas, eu vou produzir mais unidades ou menos unidades? Vou produzir mais, porque eu estou trabalhando mais, então eu produzo mais unidades, tá ok? Então, o x que está na base multiplica quem está na ponta da flecha. Quem está na ponta aqui? O 40. E aqui o 3.000, certo? Então, eu vou multiplicar esses três valores. X vezes 40 vezes 3.000. Tudo isso igual aos termos que sobraram, que é 5 vezes 6 vezes 30.000, ok? Vamos lá, vamos começar pelas simplificações para ganhar mais tempo. O 3.000 e o 30.000, ó, primeiro dá para cortar 3 zeros. E ainda 30 por 3 dá 10, certo? Então aqui fica 10 e aqui só vai ficar 1. Ainda dá para simplificar o 40 com o 5, certo? 40 dividido por 5 vai dar 8. E o 5 fica apenas 1. E ainda dá para simplificar o 8 com 6, que dá por 2. Aqui ficando 3 e aqui ficando 4, correto? Então, como que nós temos? Vamos ficar assim. 4 vezes x igual 3 vezes 10, que dá 30. Certo? 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 10, 30. E agora o 4 que está multiplicando passa dividindo. E 30 dividido por 4 dá 7,5. 7,5 eu estava trabalhando em horas, certo? 7 horas e meia. Só que ele perguntava em horas e minutos o problema. Se é 7 horas e meia, meia hora corresponde a
30 minutos. Lembrando que 1 hora completa tem 60 minutos. Então, meia hora, 30 minutos. Portanto, isso aqui corresponde a 7 horas e 30 minutos, tá certo? Então, aí, mais um probleminha resolvido. Vamos para o próximo? Nesse exercício ele diz, para preparar 1 litro de vitamina, são necessários 150 ml de água mineral, além de polpa de frutas vermelhas e meio litro de suco de laranja puro. Tendo sido utilizados apenas 140 ml de polpa, quantos copos de 1/5 de litro cada da vitamina foram preparados? Bom, então vamos lá. Vou colocar aí que 1 litro de vitamina precisa de 150 ml de água e polpa de frutas, além de meio litro de suco de laranja. E com 140 ml de polpa, quantos copos de 1/5 de litro? Então vou colocar todos esses dados lá para a gente poder resolver. Bom, coloquei os dados aqui, como havia falado. 1 litro de vitamina, eu necessito de 150 ml de água, 500 ml de suco de laranja e mais um tanto de ml de polpa. Vamos começar descobrindo isso. Quantos ml de polpa eu precisaria, então, para 1 litro de suco? Ou melhor, 1 litro de vitamina? Bom, se 1 litro corresponde a 1000 ml, lembrando disso que 1 litro corresponde a 1000 ml, bom, eu já tenho 150 ml de água e 500 ml de suco de laranja. Então, ao total, eu já tenho 650. Então, se eu preciso de 1000 e já tenho 650, quanto que sobra para a polpa? Basta eu subtrair, que dá 0, o 10 empresta 1, fica 5 para 10 é 5 e 6 para 9 é 3. Apenas fazendo a substituição. Então, eu vou precisar de 350 ml de polpa, certo? Só que o que ele me pergunta? Com 140 ml de polpa, quantos copos de 1/5 litro eu produzo? Então, o que eu vou fazer? Ver quanto de suco que eu produzi. Vou fazer a regrinha aqui de 3, de 350 ml de polpa para 1 litro de vitamina e 140 ml de polpa para tantos litros de vitamina. Fazer aqui a regrinha, ó. Vitamina, 1000 ml, ou melhor, vou colocar 1 litro já, para a gente ficar mais fácil a conta. Então, 1 litro de vitamina, eu vou ter para polpa 350 ml. Se eu usei 140 ml, quantos litros de vitamina eu vou produzir? Regrinha de 3 básicas, posso multiplicar em cruz, ficando 350x e 1 vezes 140. O 350 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, vai ficar 140 por 350. Posso simplificar o 0. E 14 por 35, os dois estão na tabuada do 7. Então, dá para simplificar por 7. Que fica 14 por 7 dá 2 e 35 por 7 dá 5. Ou seja, eu vou produzir 2/5 litros. Tá ok? Só que ainda não era isso que ele me perguntava. Ele me perguntava quantos copos de 1/5 de litro. Então, vou fazer novamente uma regrinha de 3 com copos e litros. Certo? Ó, copos e litro. Então, um copo correspondia a 1/5 de litro. E X copos vai ter que ter 2/5 de litro, que é o que eu produzi de vitamina com os 140 ml de polpa. Novamente, uma regrinha básica de 3, diretamente proporcional, multiplico em cruz. Então, vai ficar 1/5 vezes x igual a 1 vezes 2/5. Notem que os dois fatores, um de cada lado, tem o 5 dividindo. Portanto, eu posso cortar. Então, vou cortar o 5 aqui. Tá ok? Aí ficou 1 vezes x é o próprio x. E 1 vezes 2 é 2. Portanto, eu vou ter que produzir 2 copos. Tá ok? Quem começou utilizando ml ali para achar vitamina, acho que colocou 1000 aqui, não tem problema nenhum. Deve ter achado 400 ml aqui de vitamina. Só que aí precisava utilizar, em vez de 1/5 de litro, teria que passar para ml, que dá 200 ml. E colocaria aqui tudo em ml.
sem problema nenhum, acharia 2 copos, tá certo? Então essa daí é mais uma videoaula de exercícios de regra de 3, simples, diretamente proporcional, composta. Espero que vocês tenham curtido, deixem seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo, tá ok? Muito obrigado e bons estudos!